Olá, boa noite! No jornal deste sábado, 1º de 2022, você vai ver os principais destaques de 2021, falando de Covid-19, dos principais acontecimentos que marcaram a história do Brasil. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite, eu sou Wesmênia Lopes e começa agora o União Brasil. E a gente já começa falando desses principais acontecimentos que marcaram 2021. Em janeiro do ano passado, no dia 14, começou a ser divulgado nacionalmente o colapso em Manaus, a falta de oxigênio em muitos hospitais e o número alto de mortes pela Covid-19. Também em janeiro, a Anvisa autorizou a Coronavac. A vacina contra a Covid-19 foi a primeira aplicada no Brasil, em São Paulo, em uma enfermeira. Neste dia, a Anvisa autorizou 2 imunizantes de uso emergencial, a Coronavac e a AstraZeneca. Já no dia 25 de janeiro, os grupos de risco, os profissionais da saúde, quilombolas, indígenas e pessoas com idade entre 60 e 75 anos ou mais, começaram a se imunizar. Já em fevereiro, o Boletim Observatório Covid-19 fez um comunicado que preocupou ainda mais as autoridades de saúde. As unidades de terapia intensiva, as UTIs, exclusivas para o tratamento contra a Covid-19, chegou em seu pior nível. Isso fez com que vários governadores adotassem o lockdown e o toque de recolher como medida drástica para o controle da doença. A gente continua falando da pandemia porque em março o Instituto Butantan anunciou que desenvolveu uma vacina contra a Covid-19 100% brasileira, a Butanvac. No dia 26, o imunizante começou a ser produzido para a realização de testes em humanos. E no dia 15 de março, após muita especulação, o presidente Jair Bolsonaro anunciou Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde, substituindo o ex-ministro Eduardo Pazuello. Já em novembro, uma nova variante, com o primeiro caso na África do Sul, foi detectada. A OMS nomeou como Omicron a 15ª letra do alfabeto grego. Os cientistas a consideraram a mais preocupante até agora. Embora não haja estudos sobre a velocidade de transmissão da Omicron, se sabe que em 2 semanas os casos diários relatados na África foram multiplicados por 5. Também em 2021, o total de mortes causadas pela Covid-19 chegou à marca de 600 mil aqui no Brasil. Já o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia, chegou a mais de 22 milhões, segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. E outra preocupação dos governantes é a variante da gripe, a H3N2, que já foi detectada em 17 estados e no Distrito Federal. A atenção deve ser dobrada quanto aos sintomas. Nos últimos dias, os hospitais do Brasil estão sofrendo com a superlotação. O que vem deixando a população doente nesse momento é a variante da gripe. Nós estamos tendo um aumento de síndromes gripais e a que está prevalecendo nesse momento é a influenza A H3N2. Então é muito provável que essa pessoa esteja com influenza A, mas não é motivo para pânico. A gente tem que ter muita atenção em alguns casos, por exemplo, de pessoas que podem agravar, como as crianças, né? Então, as crianças elas são bem suscetíveis a ter essas síndromes gripais e elas podem complicar, né? Os idosos também, é importante ter muita atenção com os idosos, porque eles acabam tendo os sintomas e os sintomas não são muito claros, né, e eles podem agravar também, as gestantes. A secretária executiva de Vigilância e Regulação da SESA explica a diferença da Covid para a síndrome gripal. São sintomas muito semelhantes, mas que no caso da influenza A, esses sintomas são muito intensos nos 2 primeiros dias, isso que tem preocupado a população e tem levado as pessoas até as emergências, mas esses sintomas eles vão melhorando em torno de 7 a 8 dias, né, que pode ser uma febre, coriza,
coriza, dor na garganta. No caso da Covid, esses sintomas eles são leves no começo, é possível ter febre ou não, e eles podem agravar no 5º dia em diante. A vacinação contra a influenza é super importante no combate da doença. No próximo ano nós vamos ter uma nova campanha, então é importante dizer que a vacina que a gente usou esse ano não será a mesma para o próximo ano, então vai ter uma nova campanha e que, claro, a gente precisa ter as coberturas aí acima de 90% dos grupos prioritários para ter uma maior proteção contra a disseminação da doença. O Dr. Pablo Eliac passa orientações à população de como evitar o contágio da síndrome gripal. As medidas de proteção são as mesmas que a gente já aprendeu durante a pandemia, que é o uso de máscara, distanciamento, né, maior que 2 metros ou 1 metro, né, e lavagem das mãos, com álcool em gel. As mesmas medidas que a gente já vem fazendo para o Covid também servem para essa cepa do H2N3. Segundo o levantamento, 5 estados do Brasil já registraram mortes através da variante da gripe H3N2. Os estados são Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, totalizando 17 mortes. E a gente continua falando das notícias de 2021, que a pandemia deixou as marcas e levou várias pessoas que marcaram a nossa vida. Artistas que a Covid-19 levou, como o ator, diretor e produtor Paulo Gustavo, o cantor, compositor, escritor e político brasileiro Agnaldo Timóteo, também o vereador Antônio Lázaro da Silva, conhecido como Irmão Lázaro, o cantor de forró e sanfoneiro Dedinho Gouveia, que marcou também a nossa história, o cantor Genival Lacerda e um dos maiores atores, o Tarcísio Meira. Perdas que marcaram 2021 e também a nossa vida. E no próximo bloco, a gente continua falando dos principais destaques de 2021 e também sobre o salário mínimo que aumenta em 2022. Já na política, o ano foi bastante movimentado. No dia 1º de fevereiro, o deputado federal Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco foram eleitos para presidirem a Câmara dos Deputados, no caso de Lira e o Senado Federal, presidido por Pacheco. Ambos irão ocupar o cargo até 2023. E no dia 8 de março, o ministro Edson Fachin anulou as condenações de Lula na Lava Jato. O ministro do STF considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. E a decisão provocou um terremoto político em Brasília. Com ela, o ex-presidente voltou a ser elegível. E por 7-2, o plenário do STF manteve a decisão da segunda turma que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex e a maioria, portanto, esteve formada, embora o julgamento tenha sido suspenso por pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello. A Corte Suprema brasileira é formada por 11 ministros. Neste ano, Sérgio Moro se filiou ao Podemos e pode ser candidato à presidência nas eleições. E em abril, os senadores deram início à CPI da pandemia. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia foi instaurada para investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia e o colapso da saúde no estado do Amazonas em janeiro de 2021. Os senadores escolheram Omar Aziz para presidente e Randolfo Rodrigues para vice-presidente da comissão. O senador Renan Calheiros como relator e o relatório final, aprovado pela CPI da Covid, teve mais de 1.200 páginas e indicia cerca de 80 pessoas. E no dia da independência do Brasil, comemorando os 199 anos, foram registradas aqui no país várias comemorações da data. Bolsonaro participou de atos pró-governo e fez críticas a opositores. No mesmo dia, foram registradas em várias cidades
manifestações contrárias ao presidente. Tanto o presidente do Supremo, Luiz Fux, quanto do TSE, Luiz Roberto Barroso, debateram declarações de Bolsonaro. Diante da situação, o presidente disse que não teve a intenção de agredir outros poderes e divulgou uma nota oficial sobre o assunto. E no dia 21 de setembro, o presidente Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a fazer um pronunciamento na reunião. Nos discursos, ele disse que o Brasil estava trabalhando na atração de investimentos da iniciativa privada e que o país possui tudo o que o investidor procura. Também falou sobre o auxílio emergencial e criticou o isolamento social. Outro destaque no cenário político foi a indicação, sabatina e posse de André Mendonça. O ex-advogado-geral da União e agora ministro do Supremo Tribunal Federal foi o que mais esperou pela marcação da sabatina para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou neste ano de 2021. Bolsonaro indicou André Mendonça em julho e a sabatina só foi marcada pelo senador Davi Alcolumbre neste mês de dezembro. André Mendonça tomou posse no dia 16 do mês passado. E agora a gente vai falar sobre o salário mínimo, porque a medida provisória foi publicada no Diário Oficial da União e o salário aumentou. O governo federal já está trabalhando nos acertos quanto ao reajuste do salário mínimo para o ano de 2022. O Congresso Nacional aprovou na semana passada o novo valor do piso nacional de R$ 1.210. O reajuste anual do salário mínimo até 2019 era calculado tomando como base diversas variáveis, dentre elas o crescimento do Produto Interno Bruto, que é o PIB, e a inflação acumulada naquele mesmo ano por meio do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O novo salário mínimo de 2022 conta com o maior reajuste desde 2016, quando o piso nacional naquele período sofreu uma alta de 11,6%. Confira os reajustes do salário. Em 2016, de 880, 11,6%. 2017, R$ 937, de 6,48%. 2018, de R$ 954, 1,8%. 2019, R$ 998, 4,6%. 2020, R$ 1.045, de 4,7%. 2021, de 1.100, 5,2%. 2022, 1.210, 10%. É importante destacar que a alta do salário mínimo para o ano que vem não significa um aumento real na renda dos brasileiros, mas um reajuste à frente da inflação, que também sofreu alta de 10%. Ou seja, a correção do piso nacional é apenas para que os brasileiros não percam o poder de compra. Infelizmente, no último ano, a elevação de diversos preços na economia arrastaram o poder de compra das famílias brasileiras para baixo. Produtos como, por exemplo, gás de cozinha, água encanada, energia elétrica, combustíveis e até mesmo a cesta básica tiveram um aumento considerável. Segundo a população, esse reajuste não é suficiente para suprir a necessidade básica de uma família. Assim, coisas bem básicas, na verdade, porque não tá dando para comprar muita coisa, está tudo muito caro. Hoje em dia tá muito difícil a situação. Acho que 1.210 ainda é muito pouco. Que só dá para sobreviver mesmo com esse dinheiro. Porque as coisas tudo aumentaram por causa da pandemia. E aí acho que devia ser maior o salário. O custo de vida está muito caro, aluguel está muito caro, né? E você vai com R$ 1.200 para o mercantil, você traz na mão as compras. E a gente continua falando dos acontecimentos como desastres naturais e também as tragédias que fizeram parte do ano de 2021. Vale lembrar das buscas pelo serial killer Lázaro Barbosa, que matou uma família na área rural de Ceilândia, no Distrito Federal. A Força Tarefa reuniu cerca de 200 homens da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros e ganhou repercussão nacional. Após 20 dias de caçada, o serial killer Lázaro Barbosa foi morto em confronto com a polícia. E outra perda que deixou o Brasil em choque foi a morte precoce do cantor e compositor de funk MC Kevin.
após cair do 5º andar de um prédio localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Outra tragédia foi o acidente aéreo na zona rural da Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais, que matou a cantora e compositora Marília Mendonça e mais 4 pessoas. A artista foi e era a rainha do sertanejo e deixou uma legião de fãs. E ainda estamos acompanhando o desastre na Bahia, a enchente no estado que desabrigou e desalojou várias pessoas, além de tirar a vida até agora de 24 pessoas, de acordo com os dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, a SUDEC, com base nos dados da Prefeitura. E após quase 9 anos, aconteceu o julgamento dos acusados da tragédia da Boate Kiss, que deixou 242 vítimas em janeiro de 2013. Foram 10 dias de julgamento e a Justiça condenou os 4 réus com penas de 18 a 22 anos de prisão. Os réus chegaram a ter a prisão decretada, mas acabou sendo suspendida por um pedido de habeas corpus. 4 dias depois, o ministro do STF, Luiz Fux, derrubou o pedido e ordenou que os acusados fossem presos. Esses são alguns dos acontecimentos de 2021, que a gente fala agora também no próximo bloco, que você vai acompanhar aqui no União Brasil. Não sai daí! Vamos agora para as principais notícias internacionais que aconteceram no ano de 2021. Logo na primeira semana do ano, as imagens de manifestantes pró-Trump invadindo o 20º Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, chamaram a atenção em todo o planeta. Foi algo que seria inimaginável em outra época. Também marcou o ano de 2021 a eleição de Joe Biden, que é um advogado e político norte-americano que serve atualmente como o 46º presidente dos Estados Unidos. Ele é filiado ao Partido Democrata e também foi o 47º vice-presidente de 2009 a 2017 no governo Obama. E em 2021, o ex-policial Derek Chauvin foi sentenciado a 22 anos e 6 meses de prisão pela morte de George Floyd. Os promotores dos estados de Minnesota, no oeste dos Estados Unidos, haviam pedido por 30 anos. A decisão aconteceu em abril deste ano e o júri condenou o ex-policial por 3 acusações: assassinato não intencional em 2º grau, assassinato em 3º grau e homicídio culposo, em um julgamento que foi considerado como um marco na história da polícia norte-americana. E ainda relembrando, logo nos primeiros dias de janeiro, a Ford surpreendeu o mercado e anunciou o fechamento de todas as suas linhas de montagem aqui no Brasil. A atitude está em linha com a estratégia global da marca em focar nos rentáveis segmentos de SUVs e picapes. E o Brasil fabricava apenas os pequenos, o Ford Ka e o EcoSport. Além disso, a mudança determinou o fim ainda da marca Troller. Agora, a Ford no Brasil 0 quilômetros, só como importado. E em agosto deste ano, os Estados Unidos saiu do Afeganistão. Após a saída, o governo americano informou no dia 17 que um ataque de drones em Cabul, no mês anterior, matou até 10 civis, incluindo 7 crianças. Eles lamentaram o fato que consideram trágico. Organizações denunciaram que direitos de mulheres e crianças estavam sendo violadas. E o Haiti viveu em 2021 uma sequência de eventos que a maioria dos países não passa em décadas. Uma grave crise financeira, política e de segurança, somada à pandemia de Covid-19, ao assassinato do presidente dentro da residência presidencial, um forte terremoto que deixou centenas de vítimas, a explosão, além da explosão de um caminhão-tanque. E em setembro, inclusive, um dia antes do meu aniversário, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, ocasionando a destruição de casas e expelindo poeiras incandescentes após explosões violentas.
E não podemos deixar de comentar a pane no Facebook, que causou instabilidades em vários aplicativos, redes sociais e serviços da internet em diversas partes do mundo. Foram horas sem WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook. E você que está em casa, passou a virada do ano, um ano novinho, escolheu a cor da roupa no último dia do ano e também 1º de 2022, veja na reportagem o que os especialistas dizem sobre as superstições no dia da virada. Todos querem um ano repleto de prosperidade, amor, saúde e boas energias. Para isso, muitas pessoas optam pelas simpatias, para começar o próximo ano com o pé direito. Existe uma tendência natural de todo ser humano a associar datas significativas, como o aniversário, o Natal e, claro, a virada de ano, como um momento de reflexão, como um momento de passagem. E esses momentos de passagem, eles também naturalmente são acompanhados daquela nossa tendência a esperar algo melhor após esse momento de passagem, né? Daí a vontade que nós temos de associar essas cores aos nossos desejos, aquilo que a gente espera que melhore para o momento posterior à passagem, posterior à virada do ano. Segundo a psicóloga Alana Cordeiro, uma das crenças neste final de ano é associar as cores a desejos e emoções. É engraçado que as cores, segundo a neurociência, elas estão ligadas também às nossas emoções. Então, de certa forma, a associação de cores a vontades, a desejos que nós temos está ligada a essa nossa sensação de emoções. Daí veio a crença de que o branco, por exemplo, transmite paz, transmite serenidade, tranquilidade, que o rosa pode transmitir o amor, que o vermelho pode transmitir a paixão, já que é uma cor ligada às cores quentes, né, às cores do fogo. Então, daí essa nossa associação das cores. O nosso comportamento, então, de usar cores no ano novo, ele está associado dessas duas crenças, da nossa vontade de que esse momento de passagem seja acompanhado de uma melhoria e da nossa crença, né, através das percepções que temos das cores. Para essa virada de ano, o cigano Felipe Culler passou algumas simpatias para você fazer na noite de Réveillon. Seguinte, quando der meia-noite, você chupa uvas com semente e aí você guarda 12 sementes. Você embrulha essas 12 sementes num guardanapo, num papel toalha e aí guarda na sua carteira durante todo o ano, tá? Tem uma outra simpatia também que você coloca o quê? Você coloca uma nota de dinheiro assim, dentro do sapato do pé direito, para que quando você entrar o ano, você entre com o pé direito, atraindo prosperidade e sorte. Esse dinheiro você pode gastar depois que o ano virar, você pode aí guardar normalmente. E para atrair amor, que todo mundo sempre pede, é você pegar a sua bebida na virada do ano. Quando der meia-noite, você pega a sua taça, o seu copo com a bebida que você estiver bebendo e brinda com a pessoa do sexo oposto. Independente se você é hétero ou homossexual, você vai brindar com alguém do sexo oposto. As opiniões nas ruas se dividiram em acreditar e não acreditar em superstições. Olha, algumas. Particularmente eu dou muita credibilidade aos sonhos, eu acho que eles têm uma importância muito grande. Então, por exemplo, por acaso eu sonhei com alguns números hoje e eu tô indo jogar na Mega da virada, para ver se consigo aquela sorte de final de ano e tal. Não, eu não acredito. Eu acho que a paz, felicidade, sucesso está só em Cristo mesmo. Tem uma cultura que já vem desde os nossos antepassados, uma simpatia, na verdade, das tradições, né? E você costuma fazer o que na virada de ano? É sempre vestir vestimentas da cor branca, que transmite paz. A cor amarela traz dinheiro, o verde esperança e assim por diante. Nós esperamos aí todos esses desejos de esperança nesse ano de 2022. O jornal desse dia 1º de janeiro fica por aqui. E se você quiser participar, dar a sua sugestão, não se esqueça pelas nossas redes sociais, tanto o nosso Instagram, Facebook, WhatsApp ou o nosso e-mail jornalismo@redeunião.com.br. Não deixe de participar, porque a sua participação é muito importante. Muito obrigada pela sua companhia, continue com a nossa programação, uma excelente noite e até segunda-feira com União Brasil ao vivo aqui para vocês. União Brasil, informação além da notícia.